do sexto ano para mais uma sexta-feira maravilhosa, mais uma aula de tecnologia apenas incrível. Eu sou a professora Fabiana, né? A gente já somos amigos, né? E hoje estamos aqui para uma aula diferente, né? Essa aula vai sair um pouco ali do nosso caderno do aluno, porque hoje vai ser uma aula especial com o Conviva. Né? A gente tem já conversado bastante com vocês durante as aulas sobre, né, a nossa presença digital, a nossa relação, né, que a gente tem com as pessoas online. E quando a gente fala sobre isso, a gente bate ali de encontro com a ideia do Conviva, que é justamente, né, trabalhar a questão da nossa convivência, das competências socioemocionais. Então hoje a gente vai fazer essa interligação aí entre o Conviva e tecnologia. E hoje, né? Não que estou sozinha, né? Mas hoje eu não tenho uma Juliana. Eu tenho duas Julianas. Porque é isso, uma Juliana é incrível, mas duas é apenas maravilhoso. Então, ao meu lado, dividindo aqui minha vida, né? Juliana Vilas Boas Carpe. Uhul! Chegamos, gente! Aula de tecnologia, super animadas, super empolgadas, porque, ó, 6 horas da manhã a Fabiana já tava mandando mensagem. Já estou aqui na IFAP porque eu tô louca pra gravar, pra ministrar essa aula, super empolgada. Foi exatamente isso. Foi exatamente essa, exatamente. Não! Exatamente. Alguém quer ver? Então, gente, estamos aqui com a presença ilustre da nossa amiga do Conviva, que vai trabalhar aí todas essas questões que a Fabiana já falou. E ela é a Juliana Master Blaster. Juliana Lima. Juliana Lima. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, como as meninas disseram, eu sou a Juliana Lima, de Master aqui, não tem nada. Estou muito feliz de estar nesse momento acompanhando essas duas queridas. Temos muitas coisas bacanas para conversar hoje em relação ao uso da tecnologia. Fiquem atentos aí. Exatamente, a gente aqui vai estar de olho no chat, então qualquer dúvida, qualquer coisa pode colocar aqui. Então aqui estou com minha companheira Juliana colorida, né? Agora eu estou um pouco menos colorida, que foi desbotando, eu não descolori mais, mas voltarei, né? E para começar essa aula a gente tem um vídeo aí, ó, apenas maravilhoso. Então fique com esse vídeo incrível, a gente já volta. Rosa, sou enfermeiro e professor da Universidade Federal de São Paulo. Quem? E a gente vai dar sequência à aula sobre os impactos da tecnologia na saúde mental, falando um pouco sobre a ansiedade, sobre o estresse e a frustração, que pode estar relacionado com o uso inadequado das redes sociais. Primeiro eu quero lembrar que a gente não está aqui para falar mal das redes sociais e da tecnologia, né? A gente sabe que isso é um avanço e a gente precisa usufruir com inteligência desses avanços tecnológicos e, obviamente, tentando se afastar de consequências negativas que o uso das tecnologias pode trazer para a nossa saúde e para a nossa vida. A primeira questão que eu gostaria de abordar é sobre a construção de uma identidade virtual nas redes sociais, que diz muito mais sobre aquilo que uma pessoa gostaria de ser do que necessariamente sobre aquilo que ela é. Então tomem cuidado quando vocês forem olhar as redes sociais, sempre com momentos muito felizes, com viagens, com pessoas consumindo coisas, né, que despertam o desejo das outras pessoas. Lembrem que aquilo pode não ser real, né, que aquilo não representa a vida como um todo daquela pessoa, né, e que mesmo que ela tenha acesso a determinados produtos e a determinados benefícios, que ela também vai ter os seus momentos ali de rotina, que ela vai ter os seus momentos de tristeza, né? Então é importante a gente tentar pensar um pouco sobre a diferença que há, né, entre a vida real das pessoas, né, no qual as emoções desagradáveis fazem parte da nossa existência, com aquela vida virtual, né, no qual as pessoas quase sempre escolhem postar coisas muito legais, e mesmo quando compartilham sentimentos negativos, a gente tem que pensar o que significa aquele compartilhamento, né? Qual a razão da gente estar ali expondo uma questão pessoal, né, numa rede social na qual as pessoas têm acesso, né? Então tentem pensar um pouco sobre quais as intenções que há por trás daquilo que vocês olham nas redes sociais, né? Isso pode ajudar a gente a ter um uso mais saudável dessas tecnologias. Ao longo dessa aula, vocês vão poder conhecer um pouco sobre os efeitos do estresse prolongado que está associado ao uso das redes sociais,
Então, o quanto de informação, né, o quanto de expectativa que a gente cria quando está navegando nas redes sociais ou quando está interagindo com pessoas virtualmente. Esse estresse prolongado, ele provoca uma liberação maior de um hormônio que a gente tem no organismo, que chama cortisol. E a gente sabe, né, que o cortisol, em nível elevado no nosso organismo, ele vai aumentar a chance da gente desenvolver algumas doenças, como diabetes, como a pressão alta e como a própria depressão, né? Então é algo que a gente precisa tomar cuidado e a gente precisa reconhecer quais são as consequências que a gente tem no nosso organismo a partir desse uso das redes sociais, né? Então se perguntem um pouco como é para vocês ficar por um período, né, sem ter acesso à internet. Como vocês se sentem, por exemplo, quando esquecem o celular em casa, né? Isso te traz alguma fobia, te traz algum medo? A gente tem já algumas questões novas que estão sendo discutidas. A primeira delas é o medo de estar perdendo algo, né? Então é como se a gente tivesse desconectado e uma vida tivesse acontecendo virtualmente e que aquilo traria um prejuízo para a gente em não saber em tempo real as coisas que estão acontecendo, quando na verdade a gente sabe que isso não é real, né? A gente não teremos normalmente consequências muito sérias, né, de ficar um período desconectado. Ao contrário, né, isso pode ser benéfico para a nossa saúde, pode ser importante para que a gente possa concentrar a nossa energia em outras atividades. Um outro nome que tem surgido chama-se nomofobia, que é justamente esse medo que eu falei, né, de ficar sem a internet, essa ansiedade que é gerada quando a gente percebe que está desconectado. Sobre ansiedade, né, é importante a gente falar que é uma ameaça, um medo que a gente sente, não necessariamente por conta de algo real, né, mas por conta de um pensamento, por conta de algo que a gente acredita que pode acontecer, mas que não necessariamente é um risco concreto, né, de que aconteça. Essa ansiedade ela tem diferentes níveis, né, mas ela pode se tornar recorrente e trazer sintomas físicos no nosso corpo. Então a gente pode sentir palpitação, uma respiração mais ofegante, tremores, e a gente, por conta dessas sensações, tem prejuízo para realizar as nossas atividades na escola, no trabalho ou no convívio com as pessoas. Então, todos nós temos ansiedade, essa é uma reação natural do nosso corpo, inclusive é importante que a gente tenha, porque ela protege a gente de alguns riscos, mas se essa ansiedade estiver impedindo que a gente realize as nossas atividades, né, de maneira satisfatória, a gente pode precisar de ajuda de um profissional. Ao longo desse encontro, né, vai ser falado também um pouco sobre a frustração, né, que está relacionado a uma expectativa que a gente cria, quase sempre uma expectativa que ela é superdimensionada, né, uma expectativa sobre algo que a gente não consegue ter naquele momento ou fazer, ou que depende, por exemplo, da resposta ou do comportamento de outras pessoas, e quando isso não acontece da maneira como a gente gostaria, né, a gente se sente frustrado. Então é importante a gente pensar se as expectativas que a gente tem, elas são condizentes, né, com a nossa realidade de vida. Isso não quer dizer que a gente não possa sonhar, que a gente não possa ter expectativas altas. Elas são importantes, né? Mas para que eu consiga realizar esses meus sonhos, eu preciso de planejamento. E aí o planejamento vai indicar para a gente que as coisas acontecerão, cada uma no seu tempo, né? Uma coisa por vez. E por final, né, lembrem-se que, apesar de o uso das redes sociais, né, e da própria adolescência serem carregadas de algumas emoções que são difíceis da gente lidar, isso não representa que a gente está adoecido, né? Uma pequena parcela das pessoas nessa faixa etária terão de fato algum transtorno mental. A maioria das pessoas tem que aprender a lidar com essas emoções negativas. Isso faz parte da nossa vida, faz parte desse período, né, no qual a gente está formando o nosso caráter, a gente está criando habilidades para lidar com as nossas próprias emoções. Então é um pouco disso que a gente vai falar. Agradeço, né, que vocês tenham ouvido e estou à disposição, né, para outros momentos a gente continuar essa conversa. Um grande abraço.
Então assistimos aí esse vídeo maravilhoso do Anderson, né? A gente já tem falado com vocês bastante sobre essa questão, né? De que muitas vezes a internet não é a vida real e a gente acaba acreditando nisso, isso acaba fazendo mal pra gente, né? Da gente criar ideais, né? Do que é real, do que não é. Então a gente agora vai passar a palavra pra Ju, que é a nossa convidada Master Blaster de hoje, a Juliana Lima, Juliana Master, né? Que vai dar aí continuidade maravilhosamente pra vocês. Bom, pessoal, vamos começar pensando um pouquinho aí. De que maneira, né, o uso da tecnologia, de forma geral, está impactando a vida de vocês? Será que todo mundo parece mais feliz, que tem uma vida melhor? Será que quando você olha os stories das pessoas, você se sente bem? Você se sente alegre? Pois é, comecem a pensar sobre isso, tá? Isso diz respeito tanto à qualidade daquilo que você acessa, quanto à quantidade de tempo que você está, né, usando a tecnologia nas redes sociais, enfim. Então comecem a pensar sobre isso. Pode passar, pode passar. Claro que, né, redes sociais não são de todo ruim. Tem aspectos que são positivos, tá? Mas ela é positiva quando a gente consegue usar de maneira saudável, né? Ela é positiva quando o impacto que ela tem na sua vida é um impacto saudável, vamos dizer assim. Claro, por exemplo, todo mundo se preocupa com a sua autoimagem, seja nas redes sociais, seja fora dela. Por exemplo, né, eu odeio aqui ficar na câmera porque eu acho que eu fico imensa de gorda, me incomoda, né? Não tem jeito, eu sou um ser humano. Mas isso também não pode afetar a minha vida como um todo, né? No sentido de me deixar, sei lá, deprimida, depressiva e assim vai. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões, né? Gostar de si, olhar para si é positivo. Só não pode impedir que a gente faça outras coisas na vida por causa disso. Além disso, as redes sociais nos ajudam, né, a fortalecer vínculos, conhecer pessoas, né, dialogar, tem muita coisa bacana. Tem uma frase que eu acho muito bacana, que é: a tecnologia aproxima os distantes, mas tem um lado ruim, que ela distancia aqueles que estão próximos. Né? Então, se a gente não souber usar de uma maneira saudável, é isso que vai acontecer. A gente vai se distanciando cada vez mais do mundo real. Né? E isso acaba que afeta a nossa saúde mental, como o Anderson disse, afeta a nossa saúde física, né? Nossa vida acaba ficando totalmente fora da realidade. Né? Na verdade é isso, e a gente tem uma vida real, é essa que a gente vive, né? Na internet, e nas redes sociais, enfim, a gente põe a nossa melhor foto, toda montada, toda maquiada, a gente não vai pôr uma foto toda bagunçada, toda desarrumada, não é essa a imagem que a gente quer passar, né? Mas tem que ter aí um pouco de equilíbrio. Pode passar. Quando a gente fala em equilíbrio, né, a gente tem que entender o quê? Que o excesso, né, o excesso de uso faz mal. Você ficar muito tempo, como eu já disse anteriormente, te deixa completamente fora da realidade. E pesquisas científicas têm mostrado isso, né? Porque a gente fica almejando viver aquela vida que não é uma realidade. Né? Pode passar. E esse impacto pode se dar o quê? Com um estresse prolongado, né? O que é esse estresse prolongado? Por exemplo, quando você posta uma foto e as pessoas demoram para curtir ou nem todo mundo que você espera curte, como que você se sente, né? Quando alguém visualiza lá a imagem no WhatsApp, mas não te responde, aquilo te dá um mal-estar, um desespero, uma angústia, começa a se preocupar. Se alguém te critica ou fala alguma coisa que você não esperava, como você se sente? Então, se essas coisas estão afetando demais você, começa a parar para pensar, né, em como você está se relacionando com a tecnologia. E, se for possível,
deve, né, na verdade todos deveriam, procure ajuda, converse com os pais, converse com os professores, porque não é frescura, a gente tem que pedir ajuda sim. Se a gente se vê numa situação em que a gente está muito afetado pelo uso da tecnologia, a gente tem que pedir ajuda, tá bom? Próximo. E quais consequências, né, aí a médio e longo prazo desse estresse prolongado? Ele aumenta, como o Anderson disse, a produção de um hormônio que chama cortisol. Esse hormônio gera uma série de consequências, né, em excesso. Uma delas que está acontecendo muito entre as crianças aí na pandemia, que é o aumento de peso. Né? Muita gente tem me relatado, muitos estudantes, filhos de colegas, têm me relatado o aumento de peso durante a pandemia. Né? E uma das influências é o excesso de cortisol. Pode passar. Vocês já ouviram falar da sigla FOMO? Pois é, uma sigla nova que até eu mesma só conheci no planejamento dessa aula. Fear of Missing Out, que traduzindo, né, é o medo de estar perdendo algo. Então, quando a gente fica desconectado das redes sociais, desconectado, né, da internet como um todo, a gente se sente perdido, né, se sente assim, ai meu Deus, a vida está passando e eu estou aqui, né? Então, tudo isso é um impacto negativo que pode ter para a vida de vocês. Cuidado, prestem atenção. Eu sei que vocês são muito jovens ainda, né? Precisam de orientação, mas às vezes o responsável trabalha o dia inteiro, né? Você fica ali como um meio de distração, mas tenta estabelecer uma quantidade de horas diária, né? Para esse convívio virtual. Viva a vida real também, né? Tem que viver os dois e sempre analisando, né? Quando você vê certas coisas, como você está se sentindo. Pode passar. Outro termo, né, novo, nomofobia. Vocês conhecem? Justamente, nomofobia. É um medo, assim, incontrolável de ficar sem o celular, sem ficar sem acesso à tecnologia, de ficar sem a internet, enfim. Da palpitação, você fica nervoso, né, fica meio desesperado. Pois é, eu vou falar rapidinho aqui que o tempo está acabando, mas eu tive uma aluna que durante uma prova ela começou a passar mal, e eu vendo aquilo, ela, não, tá tudo bem, fazendo a prova, e num determinado momento ela desmaiou no meio da sala de aula. Por quê? Porque ela não poderia mexer no celular. E não é que ela queria colar na prova, nada, não. É essa nomofobia, ela estava naquele desespero porque ela não poderia ficar com o celular naquele momento. Então, é uma menina que teve que se tratar, que realmente estava precisando de ajuda. Pode passar. Ansiedade. Quem sente ansiedade aqui? Todo mundo. Eu sinto também. Mas uma ansiedade assim que ainda a gente mantém sob controle. O que é manter sob controle? Quando a gente domina, né? Como que as coisas perdem o controle? Quando a gente não consegue responder mais por nós, né? O nosso cérebro, o nosso corpo manda mais na gente. Mais ou menos isso, tá? Apesar da ansiedade, como o Anderson disse, ser algo natural e fazer parte, né, da nossa existência, ainda assim, o cérebro que tem que comandar tudo isso, tá bom? Pode passar. Transtorno de ansiedade, né? Eu vou até ler, que isso é muito importante. Analisem aí como vocês estão se sentindo, ó. Quando a ansiedade é uma sensação recorrente, ou seja, toda hora estou com muita ansiedade e interfere na capacidade da pessoa realizar suas atividades sociais e de trabalho, pode ser necessário procurar acompanhamento de um profissional especializado. Bom, traduzindo, se toda hora você está ansioso, se toda hora você, na verdade, quer fazer um monte de coisa e não consegue fazer nada porque você, né, tá com aquela palpitação, com aquela intensidade, pede ajuda para os pais, para o professor, para alguém. Pede ajuda. Pode passar. Outro impacto aí da tecnologia é a questão da frustração, né? O que é a frustração? Parece que a pessoa sempre tem a vida melhor que a minha. Ou eu quero um resultado de uma coisa e não consigo, né? Eu tenho expectativas, mas não consigo cumprir, né? Acontece uma coisa que eu esperava que aconteceria, não acontece, né? Então,
A frustração é uma sensação que surge quando algo que a gente quer muito não acontece. Só que faz parte da vida se frustrar, né? Infelizmente, a vida é assim, em alguns momentos, né? A gente vai conseguir aquilo que a gente almeja, que a gente quer, mas muitas vezes não. Na verdade, eu imagino que na vida a gente vai ter que se frustrar muito para poder ter os momentos de bonança. Pode passar. Para que a gente, eu vou até, tô ceguinha aqui, não tô enxergando. Para que a gente possa, né, lidar melhor com a frustração, temos que ter aí alguns comportamentos, tá? Que assim, vou falar bem objetivamente, não dá muita bola, tá? Não ficar assim usando o outro como referência para você o tempo todo. Isso é muito importante. Veja se seus amigos, se as pessoas que você segue estão te colocando mais para cima ou mais para baixo. Tá? Isso é muito importante. Outro exemplo que eu dou para vocês. Eu ouvi de uma psicóloga que a gente muitas vezes segue pessoas achando que elas estão nos motivando e elas estão nos desmotivando. Né? Por exemplo, às vezes segue aquela menina que faz umas comidas diferentes e que emagrece, que faz ginástica, aí ela fica, não, vamos lá, não sei o quê. Aí você não acompanha, você não consegue viver daquele modo, o que acontece? Você vai para se motivar, mas você fica desmotivado. Por quê? Você não consegue viver como aquela pessoa. Então, prestem atenção nisso, tá? Olhem, analisem assim, ó, quando eu vejo tal coisa, eu me sinto bem? Eu fico feliz? Ou eu me sinto mal? Então, prestem bem atenção nisso, né? E não usem o outro como referência para você. Né? Cada um cada um tem um estilo de vida, cada um tem uma situação econômica. E, como, por exemplo, esses blogueiros, de maneira geral, né? Eles mostram um estilo de vida que a maioria de nós não consegue ter. Né? Então, tomem cuidado com isso. Pode passar. E lembre-se, né? Somente 13% das crianças sofrem com transtornos mentais, com transtorno mental, desculpa. A maioria enfrenta o que a gente chama de sofrimento emocional, né? E é bom que desde cedo vocês aprendam a lidar com essas questões que existem, né? Infelizmente, para que vocês se desenvolvam enquanto adultos, né? Que sabem lidar com tudo isso. Pode passar. E é isso, meus amores. Atenção, autoavaliação, olhem para si, tentem perceber como vocês se sentem, tá bom? Passo a palavra aí para as minhas parceiras da manhã. Ju, muito bacana. Eu tenho certeza, Fabi, que muitos estudantes, professores, se identificaram em algum momento aí com a fala, quando falamos... quando a Ju Master falou, quem aí tem questões de ansiedade? Eu e a Fabiana levantamos as duas mãos, porque realmente é algo que está presente cada vez mais, Fabi, né? Isso deixa a gente um pouco nervoso, isso tira a nossa paz, a nossa tranquilidade, porém, a gente precisa tomar certos cuidados para que isso não se agrave e não se torne um problema real, mental e de saúde. Aqui o professor Lucas, né, que é da PEI Urias Braga Costa de Araraquara, ele falou que os alunos do sexto ano estão falando que nas redes sociais as pessoas sempre postam os momentos bons, felizes, e isso faz parecer que a vida é feita apenas desses momentos, o que não é verdade. Exato. Às vezes quando a gente olha na rede social, a gente precisa olhar para si também. Porque realmente você não vai postar na rede social todos os problemas que você enfrenta, né? É só pensar. Quando a gente posta as coisas no centro de mídias, nas redes sociais, a gente só posta o que deu certo. O que deu errado, ninguém fica sabendo, né? Então, às vezes, a gente acaba criando essas impressões falsas. Então, a gente precisa entender que a vida de ninguém é perfeita. Né? A vida de ninguém é maravilhosa. E na internet a gente tem a possibilidade, né, negativa ou positiva, de mostrar só aquilo que a gente quer. Só que quando a gente às vezes só mostra aquilo que a gente quer compartilhar, muitas vezes a gente já cria a impressão nas outras pessoas de uma realidade que não é nossa, né? Ou aquelas, como a Ju falou, né, a Ju Master, cria a fórmula pronta. Não, olha, gente, se você acordar todo dia, 4h30 da manhã, correr 10 quilômetros e pescar, e aí correr a maratona, fazer um triatlon, às 8 da manhã você entra no trabalho tops. Se eu fizer isso,
vocês vão me buscar no primeiro quilômetro. Porque eu já fiquei lá. Né? A gente entende que somos pessoas diferentes, com rotinas diferentes, realidades diferentes, né? Então, também fica muito complicado quando a galera quer vender propostas de vida e outras coisas, e às vezes a gente acaba comprando, esquecendo que às vezes nós somos pessoas muito diferentes e que não existe receita, né, pra todo mundo, né, gente? Exatamente. E aí, ó, acabou nosso tempo. Pena que passa muito rápido, mas qualquer coisa, entre em contato com a gente lá nos nossos Instagram, que a gente passa pra Ju. Eu vou ficando por aqui. Ju, beijos, tchau! Tchau, bom dia, pessoal. Muito obrigada. Não esqueçam de avaliar a nossa aula no QR Code e a gente volta daqui a 15 dias nesse nosso encontro marcado, apenas maravilhoso de sexta-feira. Coração.